Bom dia a todos que estão aqui para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Hoje, um dia muito especial, dia 21 de março, sobre fatos que marcam esse dia ligado ao combate ao racismo e ao preconceito. Nós temos a honra de receber o Dr. Lúcio Almeida, que é professor do mestrado e do doutorado em Direito na Universidade La Salle, é doutor e mestre em Direito pela URGS, tem pós-doutorado em Direito Antidiscriminatório também pela mesma instituição, e ele vai falar conosco hoje sobre racismo institucional, um tema que, como eu estava conversando com ele, todos que ingressam em qualquer ambiente institucional, seja no serviço público, seja numa escola ou numa empresa, deveriam receber formação antes de ingressar. Nós temos muito tempo a recuperar nas nossas profissões, na nossa formação, e é sobre isso que vamos falar hoje. Eu peço a vocês que mantenham os microfones mutados para melhor conforto, inclusive do palestrante. Informo que as perguntas que são esperadas pelo professor Dr. Lúcio, como ele já colocou, podem ser encaminhadas pelo chat, que nós estaremos repassando no momento oportuno para o professor poder comentar alguma coisa a respeito. Bom dia, professor Dr. Lúcio. É com muita honra que eu tenho o senhor aqui. Há muito tempo eu já queria trazê-lo para falar. E eu acho que talvez até se o senhor puder falar um pouco sobre o que representa esse dia, porque estamos exatamente hoje, em 21 de março, falando sobre racismo institucional. Eu acho que é uma data marcante também. Eu gostaria que o senhor pudesse talvez começar com isso, essa fala de hoje. Bom dia, obrigada por estar aqui. Obrigado, doutora Karen. E cumprimento a todos e todas que estão nos acompanhando neste evento importante realizado pelo CEDIM, né, da PGM, da nossa valorosa PGM aqui da nossa cidade de Porto Alegre. Eu acho que há pessoas de outros locais do país que estão nos assistindo. Dizer para todos e todas que o dia 21 de março, né, ele representa hoje no mundo uma tentativa de pensarmos a respeito de um desafio, vamos dizer assim, um obstáculo, né, numa realidade pós-colonial. Todos sabem, né, a África do Sul, né, por muito tempo viveu uma divisão racial, né, cuja realidade, né, determinava um tratamento diferenciado à população negra daquele país, né? E nesta data, em 1 de março de 1960, nós tivemos, então, uma manifestação, um protesto, né, contra as medidas do regime do apartheid, né? É importante dizer que este protesto ele continua presente nos dias atuais. Tá? Então, para os nossos ouvintes, tentarei ser bastante didático, né? A gente que é professor tem mania de repetir as coisas, né? Professor, por que discutir o racismo institucional no Brasil? Poderia-se discutir o racismo institucional no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, né? Colômbia, enfim, Argentina. Para todos esses países, faz muito sentido discutir racismo institucional. Por quê? A fundação destes países se deu com base no racismo, né? Então, o que é isso, professor? Se deu na pressuposição, no pressuposto, né? Ou pressupondo que determinados grupos humanos, em razão da sua etnia, em razão da sua raça, em razão da sua origem nacional, né? Entre aspas, né? Os bárbaros, os incivilizados, tenham que ser domesticados, né? Ou, digamos assim, reeducados, né? Usando uma expressão aqui do Foucault, tá? Tenham que ser introduzidos à lógica, né, do mundo ocidental. Ou seja, né, naqueles elementos tão presentes
né, em nosso modelo de sociedade hoje, né, introduzidos na lógica do trabalho, introduzidos na lógica de uma educação escrita, introduzidos na lógica, sobretudo, da violência, né? Há um texto do Frantz Fanon, Le Damnés de la Terre, né? Os Condenados da Terra, cujo primeiro capítulo da obra é exatamente sobre a violência, né? Então, o Brasil, ele se funda numa lógica de violência racial, seja, no primeiro momento, com a população indígena, seja, no segundo momento, com a população negra. Logo, falar de racismo institucional, nós estamos falando da formação social e política deste país. Não é uma coisa assim tão trivial, diríamos, né? Não é algo assim de uma instituição isolada, né? Não é algo diga exclusivamente respeito a uma empresa privada, uma empresa pública, ou uma estatal, uma entidade, ou um órgão público. É o que constitui o nosso país. Né? Nosso país se constitui, se funda sobre a lógica da violência racial. Né? Bom, e para vencermos essa lógica, e para vencermos, digamos assim, esse ethos, né? Um ethos que está presente, evidentemente, até os dias atuais, né? Sem racismo não há Brasil, é importante dizer isso, né? O Brasil ele só existe se existir o racismo, né? Senão a gente teria que falar de outro mundo, de outro país, né? Então, eu gosto muito de uma frase do Wittgenstein, né? Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem, né? Então, o mundo pensado como o Brasil é um mundo pensado na linguagem racista, né? Na avaliação racista, né? No modo pelo qual nós olhamos, né? O nosso próximo, né? Sobretudo o indígena e o negro neste país, que constitui os dois elementos raciais, digamos assim, que atravessaram, né, toda essa violência colonial, né, um modo, digamos assim, que a gente pode identificar, né, as raízes desse racismo institucional. Bom, mas professor, o que é racismo institucional? O senhor pode nos dar um conceito? Temos diversos conceitos sobre racismo institucional. O mais conhecido deles, né, é o definido, trazido em 1960, né, por dois ativistas bastante conhecidos no movimento negro estadunidense, né, no movimento negro nos Estados Unidos, que é o Stockley Carmichael, né, e o Hamilton Macpherson, né, ou Charles Hamilton. Né. O Macpherson fez depois um outro conceito acerca do racismo institucional. O que dizem esses dois ativistas? Né? O que eles dizem a respeito do conceito de racismo institucional? Segundo os dois autores, racismo institucional é qualquer sistema de desigualdade que se baseia em raça. Né? Vejam bem, é um sistema de desigualdade que se baseia em raça. Pode ocorrer em instituições, né? Sejam elas instituições privadas ou instituições públicas. Né? Voltando à nossa advertência inicial, né? Um país que se funda numa violência racial, evidentemente, né? Evidentemente, tende a ter suas instituições, né? Comportadas, né? Digamos, amarradas dentro dessa lógica racial ou exclusão racial. Nós temos um outro conceito também, que eu trago na minha última obra, né? Uma das obras que eu lancei em 2020, Direito da Diversidade, na qual, nesta obra, né, eu defino o racismo institucional como um tratamento não isonômico. Vejam bem, na tradição, né, nós costumamos a pensar justiça com dois termos, né, com duas formas. Justiça como lei, né, justiça como lei, como legalidade. Eu sou tratado com justiça nessa relação com a lei, correto? E nós pensamos justiça como igualdade, né? Justiça como ison, correto? Justiça como isonomia. Então, na tradição, sobretudo na tradição ocidental, justiça é pensada dessas duas formas. Às vezes eu sou tratado com justiça
ou seja, de acordo com a lei, às vezes eu sou tratado com justiça de acordo com a igualdade. Por outro lado, eu sou tratado com justiça quando não se verifica, né, o cumprimento da lei a meu respeito, ou sou tratado com justiça quando não se verifica um tratamento isonômico, um tratamento com respeito à igualdade. Vejam bem, né? O racismo no Brasil, sobretudo no Brasil, ele tem algumas singularidades, né? Diferente do que ocorre nos Estados Unidos. Como assim? Como assim, professor? Como é que se dá isso? No Brasil, essa quebra de isonomia tem seus elementos muito distintos de países, né, como os Estados Unidos, né? A gente costuma pensar assim, não, vamos trazer um instituto, né? Vamos trazer uma categoria de compreensão sociológica, mas é preciso apontar, né, a adequação desta categoria à nossa realidade. O racismo institucional que ocorre no Brasil é bastante diferente do que ocorre nos Estados Unidos ou em outros países, segundo as nossas pesquisas. Por que se dá isso? Por que o racismo no Brasil ele é diferente do que ocorre em outros países? Sabe-se que no Brasil a formação social e política se deu com a predominância da casa, né? O que seria a casa, professor? Casa, né, aqui é, né, uma categoria sociológica na qual o elemento da pessoalidade da desigualdade, né, é definidor, esse elemento ele é definidor das nossas relações nas instituições. Ou seja, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos ou na Alemanha, onde o elemento da impessoalidade, né, ou o elemento da igualdade está muito mais presente, né, esse elemento que é o elemento da rua, né, e aqui, para quem está nos assistindo, eu recomendo muitíssimo uma obra, 3 obras eu recomendo para vocês, que é uma obra da Emília Viotti da Costa, né, na qual ela discute, ela faz, digamos, uma reflexão profunda acerca da passagem da monarquia, do regime monárquico ao regime republicano no Brasil, onde ela destaca 2 elementos que definem, de certa forma, as nossas relações e as relações com as instituições. Quais são esses 2 elementos? O elemento da clientela e da patronagem. Okay? Então, o racismo institucional no Brasil, como ele é um racismo institucional na perspectiva da casa, na perspectiva dos indicados, na perspectiva dos amigos, na perspectiva dos fidalgos, né? Nós temos aqui 2, digamos assim, 2 elementos, né, segundo Emília Viotti da Costa, que definem a nossa relação com as instituições, que é a clientela e a patronagem, né? A clientela, como vocês sabem, né, ao deter um cargo numa instituição, seja ela privada ou pública, né, eu detenho a possibilidade de acessar essas instituições se eu sou, digamos assim, né, um fidalgo, né, alguém que estabelece uma relação de dar e receber, né, nessas instituições. Um outro elemento é a patronagem, né? Eu preciso que alguém me patrocine para ter uma relação com essas instituições. Então, o primeiro autor, que eu acho assim, Emília Viotti da Costa, traz muito bem, né, esses 2 elementos, digamos assim, sociológicos e antropológicos, que dão, digamos assim, condições para que possamos compreender as relações, né, sobretudo as relações raciais com as instituições. Um outro autor que eu recomendo bastante é o Roberto da Mata, né? Ele tem uma obra chamada, uma obra bem pequenininha, né? De 120 páginas, 134 páginas, em algumas edições, que é A Casa e a Rua, cujo título é A Casa e a Rua. Esse título existe porque ele, ao ler a obra do Gilberto, né, Sobrados e Mucambos, de 1936, tem um capítulo chamado, cuja denominação do capítulo é A Casa e a Rua. E o Roberto da Mata chama a atenção que no Brasil, vejam bem, né? No Brasil, diferentemente do que ocorre em outros países, né, onde tem a ética capitalista, com liberdade individual, o apreço, digamos, pela self-made man, o apreço pela impessoalidade, o apreço pela meritocracia, no Brasil, né? No Brasil, a gente tem apreço pelo espaço da casa, o espaço da desigualdade, o espaço da pessoalidade, o espaço daquela famosa frase, né?
Você sabe com quem está falando, correto? A lógica de um espaço impessoal, de um espaço onde a meritocracia esteja presente, não é a nossa lógica. A nossa lógica é da indicocracia, né? É daquele que indica. Isso traz, né, para a população negra e para a população indígena elementos dramáticos, assim, perdão, traz, digamos assim, uma repercussão muito dramática. Por quê? Porque formalmente, né, quando a gente vai buscar um emprego ou mesmo, né, vai buscar uma chance de trabalho, formalmente tem aquela ideia que vai fazer um processo seletivo, vamos ter um processo impessoal, e essa coisa toda. E aí o racismo institucional, ele entra de que forma nisso? Ele entra no sentido de que essa dinâmica de contratação, né, ela não se dá de forma transparente e de forma objetiva. Quem são beneficiados, né, desses empregos, desses trabalhos, né? E, sobretudo, nos concursos que tem aquela terceira e quarta fase, né? Os concursos públicos com uma única fase, até aí a gente tem um certo grau de meritocracia, mas quando tem a segunda, a terceira e quarta fase, já entra um grau de pessoalidade, do sobrenome do candidato, se é filho de desembargador, se é filho disso ou daquilo. Então, a dramaticidade do racismo institucional no Brasil se dá por esses elementos. Quais elementos? Né? Da pessoalidade, da clientela, da patronagem, enfim. E há um terceiro autor, né, que eu recomendo bastante, tá? Muito, muito mesmo, né, que é o Gessé de Souza, tá? Onde ele trabalha um texto cujo título é Subcidadania. Tá? Então, ser negro ou ser indígena neste país é ocupar, digamos, é exercer uma subcidadania. Ou seja, né, aquilo que o Joaquim Nabuco e o Gilberto muito bem trabalharam em suas obras, essas noções de subordinação e acomodação. Significa isso do ponto de vista prático, né, no que diz respeito ao racismo institucional. Significa que muitas empresas, né, os setores públicos, né, as entidades, os órgãos públicos, quando diante da contratação, da nomeação, enfim, de um empregado negro ou de um servidor negro, negra, enfim, né, eles fazem, digamos assim, essa contratação, essa nomeação, enfim, essa convocação, enfim, ele o faz sempre dentro de uma lógica da subordinação e acomodação. Em termos práticos, o que significa isso? Significa que mesmo, muitas vezes, né, vocês que estão nos assistindo, hoje nós temos políticas de ações afirmativas, professor, nós temos cotas raciais para concurso, né? Mesmo nessas condições, nós temos uma lógica da inclusão com exclusão. Tá bem? O que significa isso? Já é estudo que comprovam isso. Significa que o servidor ou empregado público, ao acessar esse emprego público, ao acessar este cargo público, ele, ao tomar posse, né, e exercer sua atividade, ele passa a ser tratado dentro das instituições com um olhar racista, de que o lugar dele é o lugar da subordinação. Não por menos que a gente tem trabalhado no mestrado da La Salle o tema da inclusão, perdão, o tema da exclusão dentro da lógica da inclusão. O que significa isso? Significa que, mesmo políticas bem intencionadas, né, no momento da admissão, no momento do exercício dessa atividade, ocorre, né, essa tensão, essa imposição de uma lógica de subordinação dos sujeitos negros dentro dessas instituições. Não é incomum, né, que empresários, em suas entrevistas, digam assim: nós temos negros em nossas empresas. E aí, quando a gente vai verificar, vai fazer aquela pesquisa de campo, nós observamos que esses negros e negras ocupam papéis subalternos, ocupam o lugar do negro, ocupam o lugar do indígena, ou seja, ocupam o lugar que lhe é estabelecido desde a fundação deste país. Há exceções, e evidentemente há exceções, que comprovam aquele elemento da patronagem, aquele elemento da fidalguia. Ou seja, nós admitimos um negro ou uma negra, mas é a cota de um só. Na iniciativa privada é muito comum isso, né? A cota de um só. Aquele que foi patrocinado, aquele que foi visto como um fidalgo, aquele que é filho de algo, aquele que foi indicado.
mas, evidentemente, para comprovar a regra do racismo institucional. Ou seja, para o estudioso, né, nós temos alguns estudiosos, né, dos Estados Unidos, eles ficam impactados porque, de fato, ao trabalharmos o conceito de racismo institucional, né, é preciso dizer, o racismo institucional no Brasil é muito diferente do racismo institucional nos Estados Unidos. Porque aqui há uma falácia da meritocracia, eu estou aqui me detendo, né, nesse racismo institucional na contratação, para quem chegou depois, aqui é uma falácia da meritocracia, mas o que pesa mesmo é a indicocracia, né? É a lógica, a ética de quem indica, a lógica da casa, a lógica da desigualdade, a lógica da pessoalidade, a lógica do jeitinho, como diz a Lívia Barbosa, né? A lógica de com quem você sabe com quem está falando, né? Então a gente tem, eu brinco com meus estudantes, né? O brasileiro tem pavor, né, da impessoalidade. E nesse sentido, o racismo institucional ele atinge em cheio a população negra, porque a população negra não detém, digamos assim, esses círculos de amizade, esses círculos de fidalguia, cujo resultado é sempre o mesmo, né? A detenção, digamos, a tomada desses espaços pelas pessoas, pelos profissionais brancos e brancas. Ou seja, o racismo, no que diz respeito, né, à ocupação das nossas instituições, vai ao encontro daquilo que eu disse bem no início da nossa fala, de que o Brasil só existe em razão do racismo, né? Não haveria Brasil sem uma lógica racista de colonização e formação. Nesse sentido, poderia se perguntar, mas professor, quais as saídas, quais os mecanismos de enfrentamento desse fenômeno que faz parte da nossa formação, que está em nosso DNA? Certamente, né, os mecanismos de enfrentamento passam, seja por uma tutela promocional, seja por uma tutela protetiva, correto? Então, nós temos hoje, né, tivemos aí em nosso país 8 constituições, né, e vamos pensar numa tutela constitucional, nós tivemos 8 constituições, uma primeira constituição de 24 de março de 1824, cuja tutela tanto protetiva ou promocional foi inexistente, né, uma constituição que nasce, digamos assim, né, com aquela característica muito própria do nosso país, né? Como diz o Roberto Schwartz, né? Uma característica muito própria, essa característica é própria nossa, assim, é bem conhecida, né, nas relações sociais, que as ideias estão sempre fora do lugar, né? As ideias estão sempre fora do lugar. Então, nós temos 8 constituições, uma constituição dita liberal, mas que não fala em nenhuma parte do texto do enfrentamento da escravidão à época, que não teve um projeto que não passou, né, que tratava-se do artigo 254, né, o projeto do José Bonifácio, que previa, né, uma emancipação lenta, né, digamos assim, da população negra neste país, que passa, né, pela Constituição de 24 de 2 de 1891, e da mesma forma não trata dessa tutela protetiva, dessa tutela promocional da população negra, e passando pela Constituição de 34, 37, 46, a de 67, a Emenda Constitucional 1 de 69, a dita Constituição de 69, e vem, né, a Constituição de 5 de outubro de 88 e traz, digamos assim, uma tutela protetiva, né, no seu artigo 5º, inciso 42, tratando pela primeira vez, né, o racismo como um crime, não mais como uma contravenção penal. Então, uma forma de enfrentar esse racismo institucional é fomentar, digamos, uma tutela protetiva e promocional. Não bastasse isso, o próprio texto constitucional, ele, no ADCT, ele traz, digamos assim, um mandamento acerca do reconhecimento das comunidades quilombolas, né, que sabidamente hoje sofre ainda mais com esse racismo institucional, né? Seja pela ausência de um efetivo desejo de reconhecimento dessas comunidades, seja, né, pelo racismo institucional que se dá na distribuição, na justiça distributiva das políticas públicas. Temos em nosso ordenamento, nas normas infraconstitucionais, né, uma norma protetiva, de tutela protetiva, de criminalização do racismo, que é a Lei 7.716. Temos, por outro lado, né, normas com tutela promocional, afirmativa, como as ações afirmativas nos concursos públicos e nas universidades. Mas ainda é muito pouco.
Por que é muito pouco? Porque, na verdade, o que muda, né, e aqui, quem está nos assistindo, na verdade, né, digamos assim, o componente mais importante, digamos assim, é o compromisso, né, de mudanças concretas, né? E, de fato, ainda, né, as nossas instituições, elas não têm, digamos assim, adotado esse comportamento de maneira ou de forma concreta, né? Nós temos um caso recente, né, de uma professora que fez o concurso para professora da URGS, ela foi convocada, nomeada, tomou posse. Poucos meses depois, ela sofre racismo dentro da universidade na condição de docente. Correto? Isso é só para mostrar para vocês como uma tutela promocional, afirmativa das cotas raciais dos concursos públicos pode se mostrar insuficiente frente à falta de cuidado, à falta de preparo dessas instituições para receber esses candidatos, né? Esses novos servidores. Essa professora passou por um episódio de racismo dentro da universidade e a universidade simplesmente, ao invés de prestar um apoio à professora, simplesmente abandonou, né, digamos assim, essa professora que hoje, né, tem dado aula com muitas dificuldades, né, sempre com receio de que seja atacada em sala de aula pelo estudante que cometeu um ato de racismo. Ela tem pedido ajuda à instituição, ela tem solicitado, né, através dos meios de comunicação, né, um olhar cuidadoso à situação pela qual ela passa. Mas, mesmo assim, o que a gente verifica? Né? Verifica que o racismo institucional, mesmo com uma tutela promocional, mesmo uma tutela protetiva de que o crime de racismo, né, que há um crime de racismo, que há, digamos, uma proteção, uma tutela promocional de que há políticas públicas para implementação ou para inclusão dessas pessoas, verificamos imediatamente depois que há a lógica da exclusão dentro de uma lógica da inclusão. Então, de certa forma, vencer o racismo institucional de certa forma, repensarmos a formação social e política deste país. Nesse sentido, né, eu não tenho assim uma resposta pronta, né, ou pelo menos uma solução a curto prazo para a situação pela qual passa a população negra neste país. Certamente, né, passa por alguns, digamos assim, por algumas condições, né? Poderia apontar algumas condições que são fundamentais, né, para o enfrentamento do racismo institucional. A manutenção da democracia, da nossa democracia liberal burguesa, é uma condição, quer dizer, nós temos que, gostando ou não dessa democracia, ela é uma condição para que possamos discutir racismo institucional, para que possamos enfrentar o racismo institucional. Uma outra condição é o enfrentamento dessa lógica da casa, que está muito presente, ou seja, talvez aqui as empresas privadas, né, tenham que ter o seu modo de contratação, o seu modelo de contratação fiscalizado, talvez aqui violasse a autonomia, né, da iniciativa privada, violasse a autonomia da vontade, enfim, vai ter alguma discussão, mas o modo como ocorre hoje as contratações na iniciativa privada revelam que, continuando assim, nós não vamos ter resultados positivos no enfrentamento do racismo institucional. Há, por outro lado, também, né, dentro da administração pública, aqueles cargos, famosos cargos de confiança, os CCs, enfim, os assessores, né? Nós temos assessores hoje que atuam tanto no Ministério Público, no Poder Judiciário no Brasil, e que não realizam concurso, né? A gente sabe que o elemento da casa, o elemento da pessoalidade, o elemento da clientela, o elemento da patronagem, determina a escolha desses assessores nesses órgãos públicos, diminuindo muito a chance de que negros e negras obtenham, né, esses espaços. Tá? Então, a gente tem que repensar, quem sabe, concurso para tudo. Tá? E talvez concurso em uma única fase, né, para evitar exatamente o que a gente já tem percebido em outros concursos, e eles têm feito um acompanhamento de muitos concursos em segunda, terceira fase, em quarta fase, onde o elemento da pessoalidade joga um papel muito importante. Em alguns estados, a gente verifica, né, o racismo institucional é tão forte que é o bisavô, o vô, o pai e o neto, né? O bisneto ocupando o mesmo cargo, né? Então, isso é prova de que a clientela, a patronagem,
e a pessoalidade são elementos que devemos enfrentar quando trabalhamos o tema do racismo institucional. E nesse sentido, e assim eu termino, para que possamos ter pelo menos uns 20 minutos de diálogo, né? Nesse sentido, a minha abordagem, só para resumir a minha abordagem de hoje, a minha abordagem foi um pouco sobre a formação social e política do Brasil e como esse elemento do racismo institucional ele é um elemento que pertence ao DNA da formação social e política. Fiz também, digamos assim, uma abordagem sobre o conceito de racismo institucional nos Estados Unidos. Trouxe também um conceito de racismo institucional que eu trabalhei bastante no meu livro e trouxe uns elementos, né, que são tão assim, próprios nossos, sobretudo nas contratações. Tá? A gente poderia trabalhar racismo institucional no seu viés na saúde, um racismo obstétrico, poderíamos trabalhar mais profundamente o racismo acadêmico, mas como o tempo ele é curto e para que possamos ter dinâmica na discussão, eu termino aqui então e agradeço, tá, a essa instituição que é tão importante no nosso município, que é a PGM, através do CEDIM, tá, que me convidou, né, e é uma honra estar aqui com todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor Lúcio. Eu estava lhe ouvindo falar e fiquei pensando numa coisa, pensando em toda essa história do Brasil e o fato de sempre valorizarmos e cultuarmos a figura inclusive de pessoas notórias públicas e que muito, como a gente teve muito imigrante europeu, a gente aprende na escola quem foi o rei, o imperador, e a gente conhece tudo da França, de Portugal, da Espanha, né? E será que o fato de nós não aprendermos ou aprendermos muito pouco de países africanos e o enfoque do estudo estar sempre muito ligado ou à guerra, ou à fome, à pobreza, e não à riqueza que tem nesses países, a riqueza cultural, a cultura que tem na África, também não poderia ser responsável por essa, digamos assim, subvalorização do negro e ele ser tratado como um subalterno nos lugares? Será que isso não está também muito incrustado na educação que nós temos? Sim, certamente, mas isso, novamente, né, isso é resultado de um modo de vida, né? Existem diversos modos de vida. Sábado pela manhã eu vou com a minha esposa na feira que tem na Redenção, e nós observamos um pequeno grupo de indígenas que fica próximo à Igreja Santa Teresinha, correto? Aquele é um modo Tocando música. Aquele é um modo de vida, mas é um modo de vida que na nossa formação social foi criminalizado, foi objeto de genocídio, correto? Então, a lógica do trabalho, né? Essa lógica de uma vida ascética da SESI, né? E aí a gente tem um texto que contribui bastante para que a gente possa compreender essa lógica da vida ascética da SESI, né? Que é uma lógica criminosa, né? Porque ela criminaliza quem não segue, digamos, essa ética protestante, correto? Essa vida voltada ao trabalho. Então, nós temos diversos documentos normativos em nosso país, que seja no âmbito infralegal, os atos administrativos, Código de Cultura dos Municípios no Brasil, que, digamos assim, tornam uma atividade ilícita, seja do ponto de vista administrativo, seja do ponto de vista no âmbito civil, seja do ponto de vista criminal, ou seja, um modo de vida que a gente muitas vezes não se dá conta, até às vezes promove, né, esse modo de vida, criminaliza os outros modos de vida. Então, quando a gente lê o texto, por exemplo, eu dou aula de filosofia e às vezes a gente lê assim de forma ingênua, o John Locke, né? O John Locke coloca que a propriedade se funda no trabalho. Qual é a lógica aqui? A lógica do colonizador, né? Porque essa não é a mesma lógica da população indígena e da população quilombola, que não enxergam que a propriedade detém essa qualidade de propriedade privada, e sim uma propriedade coletiva. Então, a gente tem que repensar também o nosso estilo de vida. E isso é muito radical para nós, né? Não parece ser algo que estejamos dispostos, né, a repensar o nosso modo de vida, o nosso modelo de vida, né? Há experiências pelo mundo, os kibbutz, enfim, no próprio continente africano, né? Uma tentativa de reversão desse modelo ou desse modo de vida,
está tão presente e digamos assim, uma página, digamos, importante na formação ocidental. Deixa eu colocar alguns comentários que a gente tem aqui do pessoal que participou. A Laís está comentando que o serviço público deveria prezar pela impessoalidade, já resolveria boa parte das discriminações, além das raciais. Há processos seletivos recorrentes, dando 12 pontos para entrevista e 1 ponto para mestrado, e nada mais sobre qualificação e experiência. Só na prefeitura vi isso. Deixa eu ver que outro comentário aqui. Racismo institucional, a Líria Costa. Significa muito atraso ao serviço público, visto que através do serviço público que proporcionou ao povo negro que acessasse a melhores trabalhos e permitindo que seus filhos e filhas tivessem melhores oportunidades. Você brinca, né, doutor? E no Brasil, o negro dificilmente ele vai querer ir para a iniciativa privada, porque ele não tem quase nenhuma chance na iniciativa privada, a não ser nessas funções onde a remuneração ela fica em torno de 2 mil, no máximo 3 mil reais. Dos 5 mil reais em diante, ele não consegue, tá? Então, ele faz um concurso para a brigada, ele faz um concurso para a Polícia Civil, ele faz um concurso para o município, porque minimamente tem um grau aqui de impessoalidade. E se tem impessoalidade, o negro consegue entrar, tá? Sim, nem todo mundo consegue brechas como Glória Maria, Thaís Araújo. Talvez na arte ainda seja um espaço um pouco mais democrático, não sei. A fidalguia, a patronagem, inviabiliza a entrada do negro e da negra nas instituições, correto? Então, o que a gente verifica muito, né? A gente pesquisa o exército, por exemplo. Temos muitos negros no exército. Porque eles gostam do exército, eles amam as Forças Armadas, é um critério de impessoalidade, pelo menos na admissão. Depois a gente sabe como é que fica, né? Internamente a gente sabe que aí impera novamente o aspecto da casa, né? Cadê o general negro, né? Mas o racismo institucional, ele opera no Brasil por essas peculiaridades. Isso que é genial, né? Quando a gente conversa com pesquisadores americanos, eles ficam assim, boquiabertos, assim, porque eles acham que tudo é igual, né? Não, mas é como no Brasil, como nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, vejam bem, né? A gente às vezes faz uma crítica à falácia da meritocracia. No Brasil não existe meritocracia. Porque se existisse meritocracia, a gente entraria em quase todos os cargos, vagas, empregos, enfim. Por não existir meritocracia, existir indicocracia, aquele que indica, a população mais atingida, digamos assim, do ponto de vista negativo, é a população negra, né? E sem contar que dentro da administração pública, eu mesmo, trabalho na administração pública, eu nunca participei de um grupo de trabalho remunerado, correto? Eu, como um cargo importante aqui no Legislativo Municipal, nunca recebi uma indicação por um cargo, por uma comissão, um grupo de trabalho remunerado. Quer dizer, o racismo institucional, ele opera internamente, mesmo que tu consiga entrar, ele opera internamente, correto? Ele não te possibilita que tu tenhas uma mobilidade institucional, certamente tu não vais ocupar um cargo de chefia ou de diretor dentro da administração pública. Então, digamos assim, como diz o Dr. Jubim, né? O Brasil não é um país para principiantes, né? Então, quando a gente trabalha em tema do racismo institucional, a gente tem que trabalhar dentro de uma sociologia, de uma antropologia que é tão própria, que é tão nossa, né? Senão a gente não consegue... Mas será que também tem uma fantasia, pelo menos me passa isso, que o Brasil como tem muita miscigenação, todo mundo tem um pouco de negro, um pouco de índio, um pouco de europeu, um pouco de qualquer coisa, que seja um país assim sem racismo, né? Eu acho que existe essa fantasia. Será que o próprio estrangeiro, quando vem ao Brasil, ele também não fica com uma falsa impressão de que nós não temos racismo? Ou será que isso já foi superado? Minha professora de alemão, a Meg, ficou por uma semana. Depois ela se deu conta, ela é da Áustria, depois ela se deu conta que aqui tem muito racismo, né? E ela é uma estudiosa de ciências sociais e diversos estrangeiros, né? Quando vêm ao Brasil, amigos nossos que vêm ao Brasil, agora a gente vai receber essa semana 3 professores italianos, vamos levá-los a uma comunidade quilombola de Morro Alto. Eles já estão aqui faz 2 semanas, né? Faz 2 semanas que estão em Porto Alegre e já se deram conta que o ethos, né, o nomos da terra, né, o modo pelo qual nós articulamos os espaços, né, nesse lugar chamado Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
tem, digamos assim, uma divisão racial muito bem estabelecida, né? Então, quando a gente vê a vida concreta mesmo, né? Quando vê o espaço da mulher, quando a gente vê o trabalho que tem, né? Esses terceirizados do MLU, né? Não sei se ainda existe MLU, mas quando a gente vê o pessoal que trabalha... Existe, ainda existe. Esse pessoal que trabalha na limpeza urbana, né? O estrangeiro, seja ele vindo da Áustria, seja ele vindo da Itália, ele vem e fica, ué, aqui quase todo mundo é preto, né? Na base. E aí, quando ele acessa o Moinhos de Ventos, quando ele acessa o Hospital da PUC, acessa o Hospital Santa Casa, e ele é atendido por um médico, uma médica, ué, só tem médico branco, médica branca, correto? Então, visualmente, assim, né, provocando seus sentidos visuais, o racismo é muito explícito, né? E como a gente passou por esse processo de branqueamento, né, que foi um projeto de racismo institucional do Estado brasileiro, né, de tornar, né, de buscar tornar a população brasileira uma população branca, né? Então, para quem está nos assistindo, a miscigenação ela é sempre ela é sempre um calcanhar de Aquiles da formação social brasileira, né? Porque é preciso dizer, né, que por muito tempo se romantizou a miscigenação, mas a miscigenação ela se deu, ela é fruto de uma violência implacável à mulher negra e a mulher indígena neste país, né? É fruto desses abusos da casa, né? Da casa grande, ou seja, da casa da carne seca, da carne salgada aqui no Rio Grande do Sul, né? Com seus 49 pontos de venda de charque, né? A miscigenação foi uma miscigenação pautada numa violência sem precedentes, né? Então, hoje se fala muito da violência doméstica, da violência do parceiro íntimo no Brasil. Isso está muito ligado, muito interligado, digamos, muito como uma extensão dessa relação da violência doméstica da casa do charque ou da casa grande senzala lá no Nordeste, compreende? Ou mesmo dessa casa, né? Eu gosto muito de Minas Gerais, né? Dessa casa, né? Naquela extração mineral em Minas, né? Cada uma das regiões teve escravidão, teve a presença do negro, mas teve uma força de trabalho distinta em razão da exploração que se dava em cada região. Tá? Mas se manteve, né, digamos assim, e interveio, né, de certa forma, no imaginário social brasileiro, no sentido de que negros, sobretudo negros, né, detêm sempre um lugar muito concreto de subordinação e muito concreto de acomodação. É preciso acomodar esses pretos, é preciso acomodar essas pretas. Então, as instituições têm esse papel, né? Eu tenho duas alunos que são delegados de polícia, e eles me dizem assim, Lúcio, o que a gente pode fazer enquanto policial? Podem, evidentemente, fazer um trabalho transparente, um trabalho voltado, né, evidentemente, ao respeito à lei, né? Só respeitar as formalidades é um grande passo ao combate ao racismo institucional, quando se vê muitas vezes que não há nenhum respeito aos aspectos formais frente à população negra, que sempre é a mais atingida no desrespeito. É o que uma colega que se manifestou antes, ela disse, se houvesse realmente seriedade na impessoalidade, já seria o primeiro caminho, né? Já seria o primeiro passo. Porque com a impessoalidade a gente realmente conseguiria acessar um pouco mais a meritocracia, ao invés de fazer pré-julgamentos porque a pessoa é negra, enfim. É importante dizer também que a indicocracia atinge também uma parcela da população branca. Tá? A semana passada, um amigo me disse assim, Lúcio, eu fui fazer um processo na universidade, uma importante universidade privada aqui da capital. Havia sei lá, uma vaga. Tinham 60 candidatos. E aí tinha um edital que dizia assim, olha, tem que ter formação assim, doutorado aqui. Aí foram selecionados quatro candidatos. E ele estava entre esses quatro. Tá? E aí acabou que uma pessoa muito próxima, digamos, a pessoalidade, né? Ela foi escolhida, né, em detrimento dos outros três que tinham toda a formação, das outras três que tinham toda uma formação. Correto? Então, é o elemento que nos constitui, né? A indicocracia, né? Essa cultura de que indica é o elemento que nos constitui e que é um elemento muito importante para entender o racismo institucional em nosso país. Aqui, para mim, caiu a imagem, não sei se para vocês. A tua imagem não está aparecendo. Hoje, em função do temporal, pelo menos a internet aqui para mim está um pouco complexa, né? Mas agora tu voltaste, tá tranquilo.
Aqui também tem o Rodrigo questionando sobre o sistema de cotas, né? Que se ele seria uma forma de reparar os efeitos multigeracionais, dentre eles o racismo institucional, ou se teria alguma outra alternativa. E sobre isso eu também fiquei pensando muito na tua fala, porque foi a primeira vez que eu vi alguém colocar em palavras o meu sentimento, que para mim o sistema de cotas ele dá esse desconforto, porque a pessoa vai ficar sempre com aquela legenda embaixo, assim, entrei pelo sistema de cotas, né? Tanto é que tem gente que rejeita fazer a prova pelas cotas. Inclusive pessoas portadoras de alguma deficiência, eu já vi gente não querer entrar por essa cota, para não ter essa legenda embaixo, aqui entrei pelas cotas. É que é importante, assim, a gente tem que ter o cuidado, né? Não sei quem é que fez essa pergunta, mas a Foi o cota racial Rodrigo. é uma medida mínima do mínimo do mínimo, tá? Então, o Brasil, enquanto Estado, ele definiu políticas de ações afirmativas às populações europeias, sobretudo no século XX, século XIX, né? Então, nós temos italianos, alemães, né? E alguns grupamentos nacionais e étnicos do nosso país, foi uma decisão política desse Estado. O Estado disse ali, nós vamos criar cotas para esses grupos étnicos, para esses grupos nacionais. Por uma população que produziu, digamos assim, que foi a força de trabalho, né, nas relações econômicas, nas relações sociais, né, que deteve, digamos, essa condição de força de trabalho preponderante no nosso país, que produziu excedente econômico, cotas raciais é o mínimo do mínimo. Né? O certo aqui, aí é o professor Lúcio que está dizendo, seria o Estado brasileiro, né, realizar a indenização de todas essas famílias. Alguém pode dizer assim, mas a gente não tem como realizar porque é um processo de miscigenação. Enfim, coloque, abre o seu edital e pague-se essas famílias. Um outro modo também de enfrentar o racismo institucional seria você pensar, isso é uma pesquisa que eu estou fazendo, sobrenome social. Né? É inadmissível que estejamos até hoje usando o sobrenome e o nome, né, digamos assim, daqueles que nos colonizaram, daqueles que nos escravizaram. Tá? Essa é uma pesquisa que eu estou fazendo na La Salle, né, que é o sobrenome social da população, né, oriunda desse processo de escravização, correto? Então, assim, a cota racial é só o mínimo do mínimo, tá, gente? Diante de uma realidade social, diante de uma realidade de formação social e política, onde a população negra foi responsável, né, por esse braço, por essa força de trabalho por mais de 380 anos. Então, assim, o Estado brasileiro tem uma dívida quase que impagável com a população negra. É importante quem está nos assistindo saiba disso. Então, a cota é só muito paliativo. E para quem talvez não saiba, né, o sujeito negro, a mulher negra, o homem negro, não se incomoda de carregar essa pecha, porque a gente já carrega todas as outras. Então, essa pelo menos é positiva. Essa pelo menos a gente vai receber mais, vai ter mobilidade social, né? Vai ter possibilidade de pagar uma escola para o seu filho, vai ter possibilidade de ter um apartamento, um carro, enfim. Essa é uma medida muito paliativa, mas ela é importante, mas ela é muito pouca, porque é preciso outras medidas, né? Além das cotas raciais, é preciso outras medidas que sejam realizadas e concretizadas. Mas isso passa por um amadurecimento democrático, né? A gente sabe que vivemos uma crise democrática, a gente vive como diz o Bourdieu, né, doutora, a mão direita do Estado e a mão esquerda do Estado estão em crise, correto? Então, está em crise. Quem é que perde com essa crise? Sobretudo a população negra, porque, evidentemente, quando a gente há esses processos de igualdade social mínimos, né, normalmente a gente tem crise, né, com a mão esquerda e a mão direita do Estado liberal burguês, né? Seja aqui no Brasil, seja em outros países, né? Então, evidentemente, quando a gente analisa, né, o fim do período escravocrata no Brasil, logo depois a gente tem uma crise entre a mão direita e a mão esquerda do Estado que ocasiona um golpe da República em 15 de novembro de 1889. Né? Então, a gente vai verificando que essas crises, elas são, digamos assim, elas vão e voltam. Toda vez que a gente tenta uma igualdade social mínima, é mínima do mínimo do mínimo, tá, gente? Diante desse nosso DNA da desigualdade. Né? Eu costumo brincar com meus estudantes de mestrado, e a gente tem um DNA da desigualdade, que a gente gosta de ser indicado. Né? Quem gosta de ser indicado tem uma paixão muito louca pela desigualdade. E essa desigualdade é um elemento que pertence ao nosso ethos, né? Que nos define. Né? Nós somos amantes da desigualdade.
Bom, tem gente aqui colocando se a palestra vai ficar disponível em alguma plataforma, porque alguns colegas não conseguiram assistir, escutaram uma parte e gostariam de ter acesso ao conteúdo. A gente procura, sim, subir para o YouTube, só que como isso exige uma internet dedicada, que a gente não tem, isso demora um pouco, mas vai subir, tá, gente? Vai para o YouTube da PGM, desde que o professor, claro, autorize. Mas Não, sem dúvida. gostaria muito. É um A prazer. Cristiane Certamente gostaria de... Salvar, Pois não, pois não. ela coloca parabéns pela aula. Acredito que a sociedade continua a repetir comportamentos desde a época do colonialismo. Mas minha pergunta seria sobre qual caminho a sociedade, em termos de transformação comportamental, deve ter para termos definitivamente uma sociedade justa com respeito às raças e principalmente aos seres humanos, porque somos todos, em primeiro lugar, seres humanos. Somos, mas aqui é importante a gente ter cuidado, né? E aí talvez eu faça parte de uma escola onde as relações econômicas, né? Elas definem um pouco, né? As nossas relações, o nosso modo de pensar, né? A gente teria que repensar o nosso modo de vida mesmo, nosso modelo de sociedade. E isso passa, evidentemente, por um grau de consciência que talvez nós não possamos alcançar, digamos, brevemente, a curto prazo. Né? Nós estamos aí observando que há uma cooptação, uma captura, né, do combate ao racismo por espaços, digamos assim, que são, ao fim e ao cabo, responsáveis pelo racismo no Brasil. Tá? Então, a gente vê um movimento de racismo de mercado, essa coisa toda. Tá? Então, eu vejo com certo preconceito essas tentativas. Então, a gente teria que realmente repensar na nossa sociedade. Acho muito difícil que o ser humano, individualmente, a tomada de consciência individual. A tomada de consciência ela está muito atrelada à nossa realidade econômica, as relações de trabalho, as forças de trabalho, enfim. Né? A gente tem que repensar o modelo de fundo. Né? Esse modelo que determina que a gente tem que trabalhar 12, 18 horas, que a gente tem que acumular, a gente tem que pensar isso. Mas talvez nós não tenhamos, pelo menos eu não vou estar vivo. Ou talvez né, isso não venha a acontecer, porque exigiria um grau de desprendimento nosso, que talvez nós não tenhamos, tá? Tendo uma honestidade intelectual para quem está nos assistindo. Tá? Então, na minha avaliação, o racismo, não ter racismo no Brasil, é porque o Brasil já deixou de ser Brasil. Então, é parte da nossa formação sociopolítica. O Brasil só existe em razão do racismo institucional, e ele vai passar, vai continuar existindo em razão desse racismo institucional. Tá? A não ser se nós tivéssemos uma mudança muito drástica sobre o nosso modelo, sobre o nosso modelo de viver, nosso modo de viver. E isso me parece estar, digamos, bastante distante, né, da nossa perspectiva, correto? Então, enquanto vivemos numa sociedade da escassez, né, pode não ser a população negra, vai ser a população boliviana que virá para cá. Então, enquanto estivermos numa sociedade que promove a escassez, né, onde só aqueles que trabalham podem ter minimamente uma vida digna, ao que me parece, né, o racismo não deixará de existir. Deixa eu ver. O João Paulo Carvalho Abreu faz uma colocação aqui. Infelizmente, hoje temos que enfrentar o racismo até mesmo dentro da própria negritude. E isso acaba desanimando bastante, mas temos que seguir na luta. Não sei se o senhor tem algum comentário sobre isso, eu não entendi muito bem a colocação dele. Talvez aqui, não sei, talvez, será que é o colorismo, o tema de pessoas... Eu imagino que seja uma questão do colorismo. Talvez seja isso. É Que, importante por dizer... exemplo, eu já vi a Chimamanda se colocar contrária ao colorismo, né? Dizendo que não é, que negro é negro, não tem menos negro ou mais negro. Exatamente, adoro. Meus alunos na La Salle, todos eles na Faculdade de Direito vão ler a obra da Chimamanda, né? Que talvez a La Salle tenha feito um trabalho muito, muito positivo nesse sentido, né? De colocar dentro da sua bibliografia textos, né? De intelectuais negras, né? Mas
aqui vale, né, a provocação do colega, um texto do Bourdieu, A Dominação Masculina, né? Então, numa lógica, na cultura capitalista, tá? Nessa cultura que a gente tenta fazer parte, às vezes não faz quase nenhum sentido para nós, mas nessa cultura capitalista, digamos assim, a dominação, ela obedece uma racionalidade, tá? Para quem está nos assistindo. Então, e o Bourdieu traz isso, né? O que é dominação masculina? Mesmo as mulheres que acessam os espaços de poder, elas, de alguma forma, né, elas mantêm, né, ou como se mantivessem, né, essa racionalidade da dominação também. Então, talvez o colega está dizendo o seguinte, muitos negros, né, a gente tem um comandante da Polícia Civil na Bahia, por exemplo, né, e a Polícia da Bahia é a que mais mata. Então, quantitativamente falando, correto? Então, por que isso acontece? Porque dentro da cultura capitalista, a racionalidade é um elemento também importante. Né? Então, ser uma juíza negra ou um juiz negro, dentro dessa racionalidade, não vai mudar nada. Tá? Então, nesse sentido externo, correto? No sentido Sim. interno, significa promover a diversidade, correto? Não é uma questão só da cor, é uma questão de postura. É por isso que, para mim, na minha avaliação, com todo respeito a quem pensa diferente, o capitalismo ele é incompatível com o combate ao racismo. Tá? Então, as instituições burguesas, liberais burguesas, por mais que eu tenha amigos que digam assim, Ricardo Ronzolini mesmo, um amigo que eu tenho, não, a gente só pode discutir racismo porque a gente está numa sociedade liberal burguesa. Não, a gente só tem uma sociedade liberal burguesa por causa do racismo. Essa é ótima, essa discussão dá para seguir por. Eu respeito os pontos de vista, né? Então, a gente, como é professor e pesquisador, a gente se acostuma, a gente se habitua a ler, né, ou a pesquisar pontos de vista ou modos de compreender a sociedade diferente dos nossos, né? Então, na minha avaliação, em última análise, né, é incompatível, digamos, uma sociedade que se pauta na escassez, em última análise, né, pensar que o racismo vai acabar. Não vai acabar. Tá? É o professor Luiz que está dizendo isso, então não é outro autor que está dizendo, sou eu que estou dizendo que numa sociedade cuja base seja a ética da escassez, né, a ética de quem só trabalha consegue, evidentemente o racismo vai continuar existindo. E outra coisa que eu estava pensando é que tem tantas possibilidades de abordagem nisso, né? Porque o senhor começou falando do surgimento do Brasil e enfim, da questão da violência, né? Da estrutura que se deu toda construída em cima da violência, e a gente falou de coisas mínimas como as cotas. E a gente mal consegue trabalhar com as instituições que cuidam de segurança um mínimo de comportamento que evite abordagens que sejam muito mais focadas em função de conduta racista, né? Aquela suspeita permanente, né? Que se a pessoa é preta, é um suspeito. Né? Passou o branco lá com uma mala cheia de cocaína, ele passa ileso, né? Mas o preto é que vai ser revistado. É o DNA da nossa formação social, né? Social política, né? O Brasil só é Brasil por causa disso, né? E também eu fiquei pensando nessa sua questão de colocar da sociedade da escassez, em que a gente tem um sistema de saúde que é tão admirável quanto o SUS. Né? Eu tenho amigos que moram, por exemplo, no Canadá e que vêm ocasionalmente para o Brasil fazer tratamento de saúde, porque no Canadá é praticamente impossível e que o nosso SUS é infinitamente melhor. Isso é uma grande... E muitas vezes as pessoas querem combater o SUS e, nesse sentido, elas oportunizam, na verdade, a perpetuação do privilégio, a perpetuação do acesso a bens básicos só a uma classe mais privilegiada, que normalmente vai ser branca. Né? Que em sua maioria vai ser branca. Perfeito. É importante que está nos assistindo. Ontem mesmo eu conversava com uma estudante da Itália, eu dizia para ela o seguinte: é importante que a gente não crie um terraplanismo social aqui no Brasil. Tá? Então, assim, o SUS é uma grande conquista, a Previdência Social é uma grande conquista, a educação pública é uma grande conquista. É preciso
aperfeiçoá-los, né? É preciso torná-los, né, serviços mais efetivos, sobretudo a população negra. Então, eu me orgulho muito do trabalho do SUS, eu orgulho dos servidores do SUS, daqueles que estão trabalhando no SUS, mas é preciso, digamos assim, aperfeiçoar, né? É preciso, porque às vezes a gente está nesse discurso, muitas vezes um ou outro colega, que não é o teu caso, não é o meu aqui, tipo, vamos acabar com isso. Não, não é isso, né? O SUS é uma grande conquista social e talvez um dos grandes orgulhos nosso, né, nessa fase republicana, seja o serviço de saúde universalizado em nosso país, mas que precisa, sim, passar, né, por um aperfeiçoamento no que diz respeito ao racismo obstétrico, ao racismo institucional, enfim. Mas ele é, digamos assim, algo que deu certo, né? Algo que deu certo e algo que precisa ser aperfeiçoado, né? Eu sempre, porque de fato, né, o SUS ele nesse sentido, uma boa parte da população negra se consegue chegar aos seus 60, 70, 80 anos hoje em razão deste serviço universal, tá? Então, que é tão combatido, né? O Brasil talvez tenha o sistema de saúde mais bem pensado, mas que ainda sofre, né, digamos assim, como boa parte das instituições, mas o SUS, diferente das outras instituições, ele tem uma gigante contribuição, né, à população negra, mas que precisa ser aperfeiçoado. Com certeza, professor. E também a questão do combate à corrupção e ao desvio e ao aprimoramento da gestão, porque, por exemplo, no município de Porto Alegre, a maior parte dos recursos públicos são da área da saúde, né? Não é perfeito, mas se a gente verificar outros lugares, ainda temos uma gestão melhor, que deve muito ser aprimorada, mas varia de lugar para lugar, às vezes por uma questão de dificuldade de gestão, né? Aqui, muitos parabéns vindo do pessoal da SMED, professor Lúcio. A Adriana Gomes está dizendo que os professores da SMED parabenizam o professor Lúcio pela palestra excelente, a equipe da organização do evento. A Maria diz assim, professor Lúcio Almeida, qual o caminho para ser nível curricular a cultura negra e seu legado no meio escolar? Abraços, querido mestre, privilégio tê-lo como meu professor. A Maria, não sei se o senhor vai identificar como o nome Maria. E aqui, além da pergunta dela, eu já vou colocar a da Rita, a colocação dela. Graças às cotas, Rita não colocou sobrenome. Aumentamos a presença de pessoas não brancas nos espaços que não eram acessíveis a essa população. A partir da presença dos corpos negros, ingressou também a pauta das relações étnico-raciais com toda a força dos conflitos históricos, sociais e econômicos. A Kátia, falando que é ótima palestra, muito esclarecedora. A Glória perguntando o título do livro, eu não sei se o seu, eu acho que é o seu. Sim, sim. O direito da diversidade, tá? Direito da diversidade. Pode entrar em contato comigo, eu envio pelo correio, enfim, tá? Mas é um livro que precisa de uma revisão, que eu vou ter que fazer uma revisão, que é um livro que eu escrevi faz 5 anos, tá? Mas é um livro que trata muito bem da questão do racismo institucional, né? Como quebra dessa isonomia. Dizer para a Rita, e acho que foi para a Maria também, né? Que eu sou educador, né? Educador acredita na educação, tá? Então, eu não acredito... Eu não acredito que a polícia vai resolver isso, e tampouco os presídios, enfim, eu não sou. Eu sou um educador. Se a educação falhar, né, enquanto instituição, certamente, somente através das outras instituições finais, a gente vai ter uma solução que, na minha avaliação, não vai resolver, né? A solução passa pela educação, em sala de aula com professor de graduação, já inverti alunos racistas e fazendo com que eles tivessem consciência crítica da realidade. Passado um tempo depois, eles mesmos diziam para mim, professor, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Então, um elemento de mudança do racismo institucional é um comprometimento com uma educação que respeite a diversidade racial, que respeite as pessoas, né? Então, eu sou educador, né? Então, é muito difícil. Eu acredito também. Qualquer revolução passa pela educação, qualquer mudança, qualquer aprimoramento. A Maria aqui estava colocando que acho que a colega que queria um título também. Aqui tem vários
perguntaram sobre os livros, daí eu já não sei mais quais eram, porque o senhor falou do Roberto da Mata, o senhor falou da Maquia Costa, a Chimamanda é o perigo de uma história única. Para fazer justiça, uma autora que eu acho que é a mais importante, estudiosa das relações raciais, né, que faleceu muito cedo, é a Lélia Gonzalez. Tá? Então, os artigos da Lélia Gonzalez estão disponíveis no Google. Tá? Só coloca Lélia Gonzalez, racismo, PDF, vai aparecer um monte de coisa da Lélia Gonzalez. Para mim, na minha modesta, na minha avaliação, assim, né, junto com a Neuza, as grandes pensadoras, né, da questão racial no Brasil. Tá? As que estão chegando hoje já estão com uma pegada mais de antirracismo de mercado. Há uma desvinculação do aspecto econômico da formação social brasileira e isso me incomoda um pouco. Tá? Então, enquanto acadêmico, eu ainda acho que os melhores textos sobre o racismo no Brasil, feitos por mulheres negras, foram feitos na década de 70 e 80, porque tinham ainda essa preocupação em atrelar o combate ao racismo numa perspectiva ou, digamos, com a formação social e política do Brasil. Tá? Então, para quem estamos assim, Lélia Gonzalez e Neuza dos Santos. Tá? São as duas grandes autoras na minha avaliação. Não desmerecendo ninguém que esteja escrevendo hoje, respeito muito, mas eu acho que quando se fala em racismo no Brasil, é preciso sempre remontar a nossa formação social e política, porque senão a gente cai na armadilha do racismo de mercado. Né? Quem vende mais, quem tem mais likes, enfim. Tá? Isso não é... O papel do intelectual não é ser popular, né? Como dizia um intelectual, um geógrafo muito famoso, né, Dr. Milton Santos. Né? A gente não tem um papel aqui de ter mais likes e coisa e tal. Né? O nosso papel é um compromisso com a verdade e isso às vezes não vai te dar like, não vai, né? Então vai Até colocando um pouco do que ontem eu ouvi um palestrante comentando, ele diz que a era do influencer com mais likes isso já é uma coisa superada, que o importante é não ter a quantidade de seguidores, mas ser relevante. Quer dizer, ter o conteúdo. E eu acho que é nessa linha que a gente caminha. Tomara que seja essa linha. Tomara que o seu livro seja muito lido. Tomara que outras palestras como essa sejam tão concorridas, professor Lúcio. E eu achei extremamente didático, assim, o senhor resumiu a história brasileira em pouquíssimo tempo aqui. Eu gostei realmente, gostei muito. E não li o seu livro, agora fiquei com muita vontade de ler. Deixa eu revisá-lo, depois eu peço para que o pessoal leia, tá? Mas é importante dizer que esses espaços são espaços democráticos, republicanos. Parabenizo mais uma vez a PGM, o Centro de Estudos, né, o CEDIM, tá? Que é isso, tá? A gente só transforma uma realidade com esse compromisso, aceitando, né, essa condição de ouvinte, né? Muitas vezes a gente só quer falar, né? E é muito comum isso dentro da branquitude, né? Mas vejo que não foi o caso aqui e me senti muito à vontade, tá, doutora Kali? E agradecer mais uma vez. Não sei o que está acontecendo, mas a minha bateria está acabando, então eu gostaria de registrar mais uma vez o meu Tá certo. agradecimento. Meu sincero agradecimento, assim, tá? Fico muito feliz com a presença de todos, de todas, e dizer que estou à disposição. Hoje à tarde ainda tenho mais 2, 3 palestras, então vamos lá, né? A gente não pode, digamos, perder, né, a esperança. É verdade. Obrigada a todos que estiveram presentes hoje. Acompanhem nas redes da PGM essa e outras palestras, porque essa é a nossa vontade, que todos possam ter acesso a palestras abertas, gratuitas para todos, não somente servidores, a todo público que possa se interessar.